Senhor Deus e Pai amado e eterno, Criador de todo o universo, ó Deus, entra aqui na Tua presença para pedir a Tua permissão para falar da Tua palavra. Nesta manhã, Deus, que o Senhor é de dar força, saúde e sabedoria, protege mim, protege todos os meus seguidores, todos que assistem os vídeos. Em nome de Jesus, o Senhor é de derramar a Tua bênção, a casa deles, a vida deles, aos celeiros, nunca é de faltar, Deus. Em nome de Jesus, dai saúde, dai o pão de cada dia. Abençoai as famílias, os lares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos lá, mais um trabalho. Vamos falar aqui um pouco sobre Abraão. Gosto de falar da história de Abraão, que é uma história muito grande. Cada dia eu tenho vários vídeos aí falando de Abraão, mas nem todos falam do mesmo assunto, porque a história é longa. A gente não tem como também falar tudo num vídeo só. Então já falei aí sobre o chamado, sobre a divisão dele e Ló, sobre as origens, muita coisa, sobre Isaac, sobre muito sobre Abraão. E esse é sobre Abraão e Sara quando foram para o Egito, para peregrinarem lá no Egito. E por causa de Sara e da beleza dela, Abraão foi livre das mãos do rei, de Faraó, e também recebeu várias recompensas, porque Deus amava Abraão e também Sara por ser uma mulher temente a Deus e por ser virtuosa. Ela honrava o seu marido. Então, por amor dela, Deus abençoou Abraão lá. Aqui diz assim, o versículo é o Gênesis capítulo 12 e o versículo é o 16, que diz assim: E tratou bem Abraão por amor dela, dando-lhe ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, juntamente e camelos. Glórias a Deus. Então, irmãos, Abraão, quando ele saiu lá das terras das Campinas, sabemos que Deus mandou Abraão sair, chamou ele para cumprir um chamado. Mas Abraão, ele não entendia, porque a gente não entende, as coisas não são fáceis. Isso acontece com todos que têm um chamado, todo que entrega, todos que de começo passa pelas peregrinações, como eu passei. A gente vai buscando a história da Bíblia e baseando na da gente, irmãos. Há uns meses atrás aí eu passei uma peregrinação. Ribei minha mala daqui da roça, do meu lugar onde Deus me botou, como se fosse a terra como lá Deus tirou Abraão das Campinas e levou para levar sentido a Canaã, que era a terra que brotava leite e mel. Que tem a história de Moisés também, que levou o povo para a terra de Abraão, onde Abraão já tinha passado e morrido. Aquele povo do Egito era descendente de Abraão. E Deus mandou levar para onde? Para Canaã, a terra que brotava leite e mel. Então o Egito ficava de um lado, tinha os montes, de outro lado ficava Canaã, que era a terra prometida, e do outro lado, sentido como se fosse uma trepa, ficava as terras de Betel, que era onde nasceu Sara, Labão, que era irmão de Sara, que foi lá que Jacó... Imagina que na história de Jacó subiu o monte, desceu para o outro lado e chegou nas terras de Betel. Que lá foi onde ele conheceu Raquel, ele trabalhou os 20 anos dele lá. Isso já foi depois, é outra história, mas só para entender. Então, ó, Canaã ficava de um lado, as Campinas, que foi onde Abraão estava antes, Abraão e Ló e a família de Ló e tudo lá, Campinas. Abraão estava lá. Então ali Deus disse a Abraão, saia, vai para um lugar. Só que Abraão saiu sem destino. E ali ele levou Ló junto. Na Bíblia diz, levou Ló. E foi parar no Egito. Chegou lá, quando viram, quando ele ia entrar no Egito, ele pensou de Sara é muito formosa, muito bonita. Quando o rei vê, Faraó vê, Sara vai me matar para ter posse dela, para tomá-la como esposa. Os reis tinham isso, né? E aí Abraão disse, ó Sara, vamos dizer que somos irmãos. E na verdade era mesmo. A Bíblia diz que Sara era meia-irmã de Abraão, por parte do pai, parece. Então era meia-irmã e mulher, no mesmo tempo.
Então, isso não é eu que estou dizendo não, tem na Bíblia, eu não sei aqui o versículo exato, mas já li. Então, quando ele viu, ele disse, ó, vou dizer que somos irmãos, para que ele me poupe a vida. E lá foi isso, quando o faraó chegou que perguntou, ele disse, somos irmãos. E o rei, o faraó, pegou ela e levou para lá, para junto as concubinas e as esposas do rei. Só que toda vez que o rei tentava deitar com Sara, algo não deixava. A proteção, irmão. Por causa de Abraão, que era um homem segundo o coração de Deus, e por ela também ser temente ao marido. Ela chamava Abraão de meu senhor, meu senhor. Então ali Deus poupou. Aí ficou por ali um tempo, e o rei tentando, mas não conseguia. Chegou um ponto que Deus foi lá e falou com o rei, disse, ó, tu não tenta com a mulher do homem, ela é protegida. E ele se tocou, o rei se tocou e desceu até Abraão, falou, por que tu não me falou que ela era tua mulher? Aí Abraão disse, eu tive medo, que se eu dissesse que ela era minha mulher, você ia matá-lo, me matar para ficar com ela. E o rei disse, se o Senhor me complica também por causa disso, queria dizer que ele ia morrer do mesmo jeito, né, Abraão? Então aí, por amor de Sara, que era muito bonita, o rei deu riquezas para Abraão. Deu aqui, onde eu li o versículo, deu jumentas, vacas e muitas coisas, né? E aí, Abraão voltou sem saber para onde ir, voltou para as Campinas. E lá começou com essas vacas, junto com Ló. As vacas foram multiplicando, os gados, os servos e tudo, e foi crescendo. Foi começando a crescer e começou a contendar com Ló. Começou a ter confusão lá nas Campinas. E aí Deus foi lá de novo, falou assim, ó, eu já te disse, separa, vá para uma terra que eu preciso falar contigo. E aí Abraão foi lá e disse, olha, ó, para que não haja mais confusão entre mim e ti, se tu quiser ir para lá, eu fico aqui. Se tu quiser ficar aqui, eu vou para lá. O que é que tu acha? Ló cresceu o olho, porque lá já estava tudo pronto. Ficar no que está pronto é fácil, irmão. Ló disse, não, eu fico aqui. Eram umas terras boas também, na Campina, né? E aí, Abraão saiu das Campinas e foi para Canaã. E lá, Deus disse, ó, olha para cá, olha para cá, olha para cá e olha para cá. Tudo que teus olhos vê é teu. Deu as terras tudo lá ele. Era uma terra que brotava leite e mel. Eu repito, lá, anos depois, Deus lembrou de Abraão e pegou Moisés para tirar o povo do Egito, que era escravo. Então dá para entender que era perto as terras. Não tão pertinho como daqui ali para a cidade, mas era bem perto, tá entendendo? E aí, Abraão foi para lá. E lá, Abraão começou a crescer. Lá em Canaã. Né? E Ló ficou nas Campinas, que as Campinas era próximo lá de Sodoma e Gomorra, que em outro vídeo a gente pode falar disso, quando Deus irou contra Sodoma e Gomorra, Deus poupou a família de Ló. Ló, 2 filhas e a esposa. Entendeu? É tanto que Abraão foi lá e clamou a Deus. Disse, Deus, mas e Ló? Aí Deus disse, ó, vai lá, diz ele que sai da cidade, não ponha nada, sai e nem olha para trás. E na Bíblia também diz que a mulher de Ló olhou para trás e se transformou uma estátua de sal. E não voltou mais a ser gente. Então, irmãos, Abraão ali, quando ele foi, aqui já terminou, não dá mais, mas é isso. E então, Abraão lá, sabemos, na Bíblia diz que Abraão cresceu tanto lá em Canaã, que depois ele teve os filhos, teve Isaac, que foi da promessa e tudo. Entendeu? Isso já é assunto para outro vídeo. Sobre a promessa, e depois teve Isaac, depois Isaac teve Jacó, e esse Jacó, Isaac, a mulher de Isaac, Rebeca, quando foi buscar, teve que ir buscar lá de trás do monte, lá nas terras de Betel, que era onde Labão estava, que Rebeca era irmã, no caso era sobrinha de Sara. É assim tudo, entendeu? Sara era a mulher de Abraão, mãe de Isaac. Aí Abraão, quando Isaac estava já grande, que Sara morreu, Isaac ficou muito triste. E Abraão disse, ó, meu servo, vai lá nas terras de Betel e traz uma mulher para Isaac. Depois isso aí é outro assunto, que aqui já terminou. Entendeu? Então era tudo ali próximo ali, ó.